Então, obrigado, Senhor, por este dia, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo. Pedimos, Senhor, que os bons Espíritos possam nos acompanhar, cada um de nós, possamos ser inspirados por eles e que todos nós, ao término desse estudo, possamos nos sentir melhores, mais esclarecidos, mais preparados. Pedimos, Senhor, não só por aqueles que estão aqui presentes, mas também por aqueles que deverão chegar, e mesmo por aqueles que não poderão vir. Que o Senhor abençoe a todos, que possam todos, neste momento, sentir essa paz, essas vibrações de amor que nós sentimos no momento. Queremos pedir também, Senhor, não só por nós, mas principalmente por todos aqueles que precisam de Ti. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, que estão nas guerras, sofrendo, ou mesmo os que estão pedindo. Enfim, Senhor, por todos queremos pedir. A sua paz, o seu amor. Chegue a cada um de nós, possamos todos os dias refletir no que estamos fazendo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, bons amigos. Possamos ter uma boa noite de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje. Pronto. Boa noite, Consuelo. Quem mais? Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Frânia. Seu Roberto caiu. Boa noite, Lourdinha. Aí. Seu Roberto está tentando. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 449, se eu não me engano, né? 449? Seu Afrânio, quando for 8h20 eu vou precisar sair, tá? Não, está tranquilo. Bom. Tudo bem. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Dupla vista, pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Essa segunda vista, essa evidência aparece espontaneamente ou por efeito de... Aqui, veja bem, estou falando de quem possui a faculdade. Está falando de quem não possui a faculdade. Tá? E lá no Livro dos Médiuns, se a gente vê a resposta de Kardec, o item 171, olha o item. O item é ele, 171, Livro dos Médiuns. Dá para você ver ele? 171. Está marcado no 159. Espera aí que eu agora tenho que procurar 171. Tanta coisa a respeito que é sobre... Afrânio, deixa eu te dar uma dica. Você está picotando. Tá dando para entender tudo que você está falando, não. Eu estou falando que é tantas coisas que tem no Livro dos Médiuns a esse respeito, né? A gente realmente vai usar o mínimo possível, né? Peraí. 171, cheguei. 171 da onde? Não, a pergunta 449 do Livro dos Espíritos, é o que nós estamos estudando. Para ajudar a pergunta 449 do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer uma leitura
no Livro dos Médiuns. Quem não tiver, presta atenção, escuta, que nós vamos ler o item 171 do Livro dos Médiuns. Para ler tudo, Afrânio? Não, lê a primeira pergunta de novo. A pergunta de novo. Bom, vamos lá. Pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? De novo, repetindo. A segunda vista, ela aparece espontaneamente ou a vontade vai influenciar de quem já sabe que tem, tá, esse dom, tá? Já sabe que tem a evidência, certo? Essa é a pergunta. Mas aí o que a gente vai falar no item 71 do Livro dos Médiuns vai nos ajudar a entender essa pergunta? Bom, Livro dos Médiuns, item 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma mas de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem provocar, em não querendo ser joguete da própria imaginação. Bom, está falando aqui que a paciência, né? Eles falam, a persistência, a tranquilidade, tudo isso tem que ser olhado. Né? Não adianta eu querer ver tudo. Está falando aqui. A faculdade pode desenvolver, se a vontade vai ajudar a desenvolver. Mas também não devemos colocar assim, aquela assim, vontade, aquela aflição, não tenho que ver, eu quero ver, tá? Bom, vamos continuar, o que Kardec vai continuar falando sobre isso. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Exatamente. Não adianta para o médium que tem a evidência ficar naquela aflição, tá? Ter a vontade de ver, ele tem que ver isso, é muito bom. Só que tem que saber como usar, né? Como ter essa vontade. Não é querendo de qualquer jeito ir, fazer, etc. Tá? Tudo dentro de um limite. As coisas vão acontecendo espontaneamente. A pessoa vai estar se preparando, vai estudando, vai se colocando à disposição dos espíritos e vamos deixar que as coisas aconteçam naturalmente, sem correria. Olha o que significa a vontade disso. É ser assíduo no estudo, é ser assíduo se vai ser uma mesa mediúnica, tá? Tem muito a ver com isso, essa vontade. Ou seja, eu quero ser um médico, mas para me preparar para isso, o que é necessário? Não é somente ver os espíritos. Há um monte de coisas necessárias para que isso aconteça. Ok? Aí, veja bem, hoje eu não tive tempo para nada, nem para me coçar. A página hoje, que a gente também, antes de ler a resposta, vamos usar para ajudar também nos estudos, vai ser a paginazinha do livro do Miramês, tá? A 449, do livro Filosofia. Essa realmente umas 3 ou 4 vezes eu tive para abrir, mas lá onde eu trabalho, eu tenho lascar de conta, eu falo o seguinte, a pessoa não para. Já estou todo A Fran está picotando. Caramba! Bom, vamos lá, então. Vamos ler o Miramês, a pergunta 449 no livro Filosofia Espírita do Miramês, que vai nos ajudar também nessa pergunta aí e nessa resposta. Então, vamos lá. Está ouvindo bem? Tá. Filosofia Espírita, né? Volume o 9, e é referente à pergunta 449, o aparecimento da segunda vista.
A segunda vista aparece nas pessoas que têm o dom, espontaneamente. Ela desperta ou adormece em uma frequência bastante acentuada pelo fato de o dom não estar em pleno desenvolvimento espiritual. Ela Então, olha obedece só, certa. Hum, só o que ele está falando aqui. Ela desperta ou adormece. Se a pessoa começar, entendeu, a utilizar isso, ou para, né, as coisas que não servem, ou se utilizar assim, em bobagens, etc., esse dom adormece. O que é adormecer? Ele fica congelado, a pessoa fica na geladeira. Tá? Não é que perdeu a mediunidade, mas a mediunidade, se não está servindo para ela, para boas coisas, ela não tem necessidade de ter. Quer dizer, ela desperta, mas também adormece. Certo? Ou então a pessoa também, uma vez eu até falei isso lá no centro, o pessoal ficou. Não é que você possa fazer uma troca, mas às vezes você vai entrar num trabalho, no bem, muito importante, em que esse dom, qualquer dom mediúnico, não falo só esse, naquele momento já possa não ser necessário e até te atrapalhar. Porque lá no centro, Maria Vaz, um pessoal falou, o médico que não trabalha dá trabalho. Mas se aquele médico que não senta na mesa, vai lá ser voluntário no hospital, vai fazer um monte de coisas aí na rua, ele pode ter certeza que ele não precisa sentar na mesa. Não precisa. Ele não vai dar trabalho, porque já ele está trabalhando. As pessoas pensam que é só o sentar na mesa, só não. O importante é o amor cobre a multidão de pecados. O médium é um grande pecador. E se o amor cobre a multidão de pecados, então, se ele amar, ou seja, trabalhar no bem, ele já está cobrindo os pecados deles, está resgatando. A mediunidade é lhe dada porque, por misericórdia do Pai, sabendo que, entre aspas, ele é um preguiçoso. Já que ele não quer trabalhar na rua, no hospital, em casa, com a família, seja lá onde for, bota ele para trabalhar sentado na mesa do centro espírita. Pelo menos ali ele progride um pouco, né? Então a gente vê que o Chico Xavier, estamos falando do Chico Xavier, do Divaldo, do Jaú Teixeira, todos eles têm um trabalho, né? Que o Chico Xavier tinha, né? Social enorme, enorme mesmo. Será que por ele, de repente, não quiser sentar numa mesa, vamos castigar esse espírito aí, ele reencarnou para ser médico, ele está fazendo bem para caramba, mas não quer sentar na mesa? A justiça divina não funciona assim, não. Então, as faculdades despertam e adormecem. Pode ser, se adormecer também pode ser nesse caso aí. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá, gente. Ela obedece certamente à vontade, força poderosa que pode mover todas as faculdades espirituais, assim como os próprios destinos dos homens, principalmente quando essa vontade se encontra obediente às instruções do amor. Nós falamos muita coisa. Se a vontade se encontra obediente às instruções do amor, tudo bem. Nós estamos trabalhando, resgatando, né, os nossos débitos. E nós estamos aqui progredir ao mesmo tempo resgatar, né, os débitos. O que são os nossos débitos? Foram oportunidades que nós tivemos, em vez de fazer o bem, fizemos o mal, ou não fizemos nada. Se nós estamos trabalhando, nós estamos orientando o que é a vontade para o bem. Isso que é o mais importante. Tá? Mais importante, a vontade se encontra obediente às instruções do amor. Né? É bom que se diga que a espontaneidade no afloramento dos dons vem da consciência, pois ela é programada por Deus para nos atender nos momentos em que dela necessitamos para tais desempenhos. Ok. Veja bem, eu comentei na semana passada sobre o livro Os Mensageiros, que tem uma pequena mensagem a respeito disso.
Tá no capítulo 8. A Elisa está com ele aí aberto, capítulo 8. Elisa. Tá, peraí. É um médico chamado Celino que veio e reencarnou e faliu. Olha só a informação que ele vai dar a respeito disso. E ela é programada por Deus para nos atender nos momentos que nós necessitamos. Tá picotando. Tá? Melhorou? Uhum. Então vamos lá. Olha só, quem não está com o livro na mão, quando eu não passei também, era para ter passado pelo. Aí não consegui. O livro de mensageiros, mas é só 2 parágrafos apenas. Tá? No capítulo 8, o nome do capítulo é O Desastre de Acelino. Olha só o nome do capítulo. O Acelino era um médico que realmente veio para cá e depois foi trabalhar vendendo vendendo, fazendo consulta, etc, etc, etc. Mas não é isso que nós vamos comentar, não. Vamos comentar só o que ele fala aqui no primeiro e segundo parágrafo aqui, da missão dele aqui na Terra, da programação da reencarnatória dele. Vamos lá, Eli? Também partiu de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Então, olha só, ele recebeu valioso patrimônio instrutivo. Olha só, se preparou, estudou bastante, patrimônio instrutivo. Né? Uma das ministras da comunicação, que são 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, tá? E o Ministério da Comunicação, uma das ministras, foi pessoalmente, ajudar ele no processo reencarnatório. Vamos lá. Olha como a questão da mediunidade é muito séria, realmente. Vamos lá. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Faz uma coisa, um corpo legal, a mente equilibrada, para poder ser um canal, tá? Mediúnico, não um canal para o que os espíritos retivessem. Olha só, instrução, ou seja, tinha conhecimento na cachola, tá? Nada de doença, um bom corpo. Tá picotando, não? Não. Um bom corpo, uma mente tranquila, tá? Águas paradas, nada de águas agitadas. Veja bem a preocupação com um médium, tá? Vamos lá. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então, veja bem. O caso do Chico Xavier, do Divaldo, do Raul, o casamento não estava cogitado. O dele estava. Tinha a pessoa certa, que ia reencarnar também para casar com ele, a Ruth. Ele poderia casar com outra? Sim, sim. Eu não vou olhar aqui agora, mas tem um caso aqui de um outro médico, que era para casar com uma, casou com outra. Tá? E, olha, só problema que ela arrumou. Ele podia ter casado com outra também que não lhe trouxesse problema, mas por um acaso ele casou com uma que ele não deveria casar, mas estava dentro das linhas de possibilidades do processo reencarnatório dele. Ele poderia casar com aquela pessoa, e veio a casar e arrumou problemas. Bom, ele veio casar com a Ruth, ele casa com a Ruth, esse aí, tá? Tudo bem, está cumprindo a tarefa. Vamos agora ao que nos interessa. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Dona Lourdes. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Bom, nós falamos sobre isso semana passada, então, e aqui no livro do Miramês fala, é bom que se diga que a espontaneidade no afloramento dos dons vem da consciência, pois é programada por Deus
Tá aí. A programação desse rapaz aqui, do Acelino, foi para que aos 20 anos, olha só, ele teve 20 anos sem nada de mediunidade nenhuma. Tá? Aos 20 anos que foi aflorada a mediunidade nele. Então, há uma programação até para isso. Tá? Nós estamos lendo uma página do Miramês e estamos explicando pelo livro Mensageiros. Tá? Vou parar por aqui, que aí vem muita coisa que tem muito a ver com o nosso estudo, mas senão a gente não lê nem a página do Miramês, nem sai do livro, né? Tá ok? Nós comentamos Ok. isso, mostrando. Pode guardar? Pode guardar. Estamos mostrando onde está a informação, tá? E a importância. Tudo, o acaso não existe. Allan Kardec frisou isso várias vezes. O acaso não existe. Tá? Se a pessoa aflorou a mediunidade aos 35 anos de idade, quando foi necessário. Kardec era magnetizador. Tá? Ele lidava sem saber com os espíritos, só que ele não sabia. Ele achava que era ele o magnetizador, né? Aí começou aquela onda das mesas girantes, quem já leu a história do espiritismo sabe disso, e ele não acreditou. Não acreditou mesmo. Ele não acreditava em mediunidade, não acreditava em espíritos, não acreditava em nada disso. Tá? No livro Obras Póstumas ele fala sobre isso. Até que um dia chegou um cara lá, um amigo dele, muito doidão, né? Um corso, né? E fala, cara, é tudo verdade, são espíritos. Ele não acreditou nesse amigo. Passado alguns meses, veio outro amigo. Esse não, ele confiava muito nesse outro amigo, o Fortier. E o Fortier falou, não, cara, daqui é a Rivaio, é verdade. Vá lá hoje à noite para você ver e você vai constatar. Né? Ou seja, a programação para o Allan Kardec codificar a doutrina espírita, tá? Era a partir dos 50 anos de idade. Ele lança o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, aos 55 anos de idade. Ele já estava maduro, era um homem muito inteligente, cheio de cursos, falava 8 idiomas, né? Traduzia livros lá de alemão para o francês, não sei daqui para o francês, escreveu livros para a faculdade parisiense né? A faculdade mesmo de estudos, né? Lá, né? Quer dizer, era um cara super capacitado. Foi quando, né? Ele não aflorou a mediunidade como nós conhecemos. Que Kardec, sem ser médium ostensivo, foi um dos maiores médios que o mundo já viu. Tá? Ele realmente tinha a intuição dele era uma coisa impressionante. No livro Obras Póstumas fala sobre isso. Na última página do livro Obras Póstumas, uma pessoa foi visitá-la, ele não estava, uma médium vidente. E ela também tinha esse som de desdobramento. Aí a esposa do Kardec fala para ela, já que você pode se desdobrar e lá, ele está em tal endereço. Ela se desdobrou a médium, chegando lá, ela ficou admirada com os espíritos. Kardec estava sozinho escrevendo, e ela ficou admirada com os espíritos de muita luz que estavam ao redor de Kardec. E ele estava escrevendo. Aparentemente era ele que estava escrevendo. Não, intuído e escrevendo. Ou seja, Kardec, sem ser médico, foi um dos maiores médicos que já existia. É interessante isso, né? Então, não existe acaso. Tudo na nossa vida tem um porquê. Agora, nós temos o livre-arbítrio limitado, mas dentro dessa limitação, nós podemos fazer muitas mudanças no nosso destino, boas ou ruins. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então vamos embora, Elisa. Continuando no livro Filosofia Espírita do Espírito Miramês. A ciência vai procurar estudar o homem por dentro, visto que, por enquanto, está observando o homem por fora. As atenções se encontram voltadas para os efeitos e não para as causas, onde se deveria empregar mais atenção. Mas Jesus não está aflito por isso. Se ele nos guia desde o princípio do mundo, que lhe foi entregue, a razão nos diz que a sua paciência é elástica ao infinito. Ele é mestre
e sabe ensinar os seus alunos com a maior precisão. Haja paciência para ensinar para a gente. Adorei a paciência elástica. Adorei. Haja paciência. Só Jesus na causa, não é isso que a gente escuta na rua? Paciência elástica. Né? E aqui eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Nós vivemos, infelizmente, no mundo dos efeitos, né? Quando nós mudarmos das causas, aí nós vamos realmente, né? Logicamente, no futuro isso vai acontecer, a humanidade, né, se modificará toda. A gente está vendo muito essa lance de transição planetária, né? Está muito confuso o negócio, muito confuso. É porque depois que tudo isso passar, tantas mudanças estão ocorrendo, às vezes nós estamos vendo e outras vezes não, mas tantas mudanças que isso vai acabar em algo bom, com certeza, que os espíritos jamais deixariam, né, acontecer. E nós não estamos assim, estamos dentro das mudanças, mas não estamos ainda conseguindo captar lá na frente. E devido a isso, o que nós estamos vendo de sistemas que estão sendo criados, né? Vai ter outra gripe violenta, vai ter terremoto, maremoto, né? Vai passar planeta chupão. Nós não estamos conseguindo captar o que vai ter no futuro. E cada um está querendo criar, está criando um sistema para explicar o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós estamos meio perdidos mesmo. Mas tudo isso tem uma finalidade. Né? E a paciência de Jesus está nisso aí, nos assistindo, nos ajudando. Né? Não é à toa que ele mandou a doutrina dos Espíritos. Logicamente, quando passar por tudo isso, deve ter algo mais adiantado para a gente, mais avançado. Né? Que nem um curso, né? A gente está no curso, né? No médio, no básico, no médio, cada um tem seu limite, até chegar um superior, pós, mestrado, né? Vai tendo, né? Aumentando a condição de quem estuda no normal, né? Nós também, a humanidade está também nisso aí, passando por isso aí, né? Vamos lá, alguém fala algo? Ninguém quer falar nada, pergunta nada. Vida que segue. Não é somente a segunda vista que aparece no momento em que precisamos. São todos os dons que possuímos. Eles, aflorados, são manejados pelo poder interno na hora certa, mas igualmente obedecem à vontade dos que possuem seus valores. Não obstante, todos os dons têm um momento né, de aflorar. Não é só questão mediúnica, não. Várias outras coisas tem. E o que fala aqui que é muito importante, a vontade dos que possuem seus valores. Quer dizer, esse que é o nosso grande problema. O dom aflora, seja qual for, e dentro dos valores que nós temos, é onde a nossa vontade, né, vai agir. Tá? E devido, às vezes, esses valores não terem sido muito trabalhados ainda, não vai ser um negócio muito bom. Né? Nós vamos, de novo, mais uma vez, errar. Né? Essa necessidade de uma boa infância, né? E hoje a gente passar para os nossos também, porque se nós tivermos base, a nossa obrigação é passar isso para frente. Né? Mas, infelizmente, a gente vê que grande parte aí da humanidade, não falo só do Brasil, não, grande parte, é o famoso deixa a vida me levar. Né? Ninguém está preocupado muito em valores morais. Alguém quer falar alguma coisa? Seu Roberto quer falar alguma coisa? Seu Roberto quer falar alguma coisa? Ele desliga o microfone e liga de novo. Não obstante, a vontade
nem sempre traz à tona a faculdade perfeita dos dons espirituais. Ela se amplia pela criatividade e pelo interesse próprio. Os aspectos inconvenientes não enganam no surgimento espontâneo dos dons. Ainda que haja uma mistura com os valores, por ser a vontade livre dos corredores da intuição espiritual. É o que nós falamos aí, né? Há o surgimento, mas há essa, tu fala aqui, a mistura com os valores, né? Os valores são bons, pô, essa mistura é esse também. Quer falar, seu Roberto? Já passou. Quando a Fran falou que as pessoas estão nessa deixa a vida me levar, em parte nós espíritas temos muita culpa ou falta de atenção no assunto, porque ele diz que a maior caridade que possamos fazer pelo espiritismo é divulgar. Então, por isso que ainda tem essa falta de interesse, essa falta de vontade de conhecer o que é, o que não é, porque, né, nós ficamos envergonhados de dizer que somos espíritas e nos instruímos pouco para poder divulgar com sabedoria, com conhecimento. É verdade. É verdade. Né? Nem todo mundo está aqui, né? Numa quarta-feira, né? Muita gente está vendo lá esperando o Pantanal. Né? Big Brother. Os Leôncios, Zé Leôncio. Né? Isso é brincadeira, né? Apesar que eu vi um pouquinho da primeira vez, viu? Primeira vez já tem 20 anos, acho que até mais. Vejamos como deve ser educada a mediunidade, bem como, igualmente, o médium, para que a sua vontade não interfira nas suas revelações e nas suas mensagens, das quais se servem os espíritos para esclarecimento das criaturas encarnadas. Sabe? O que é educação? Está picotando. O que é, o Miramês aí nos esclarece o que é educação mediúnica. É a educação do médium, gente. Mas principalmente na questão de valores. Tá? Não adianta o médium, né, sentar em mesa, tal, traz mensagens, mas ele mesmo não se prepara para receber as boas mensagens. Vai ser sempre aquele médium lá do espírito rebelde, o médium do espírito sofredor. E as mensagens discutivas que esse médium poderia também estar trazendo para nós, né? E outro problema, e há uns que quando trazem a questão que é a sua vontade não interfira nas suas revelações e nas suas mensagens. Ainda há esse problema também. Às vezes o médium não está preparado, assim, eu falo preparado em termos de instrução, tá? De estudo mesmo, instrução. O espírito traz uma mensagem, bate contra aquilo que ele pensa, meu Deus do céu. É aquela velha história do médium que bebia, né? Aí o espírito passa por ele aquela velha mensagem: não devemos beber alcoólicos. Aí ele bota por conta própria dele no final da mensagem a palavra muito. Não devemos beber alcoólicos muito. Quer dizer que pouco pode, né? E assim por diante. Estou dando um exemplo bobo, tá? Na história aí. Tá? A pior coisa que existe é isso, é a nossa interferência, tá? Em relação ao que os espíritos querem nos passar. Não é só em mensagem, não. É nossa cabeça mesmo. Até pelo método intuitivo. A gente atrapalha a intuição, porque ela não combina com os nossos interesses. Os nossos desejos, com a nossa vontade, com o nosso saber. É aquela história de segunda-feira, abrir uma porta, tem milhares de outras atrás. Né? A gente tem que estar sempre procurando estar preparados. E não é sentado que a gente vai se preparar, não. Tem que correr atrás mesmo. Aí veio a Consuelo, fez uma pergunta, não sei se lembra, e lá na resposta, a pergunta era 898, o livro foi a pergunta que ela fez.
Devemos aprender de tudo. Não estou falando sobre doutrina espírita, não. Mas como nós somos espíritas, a gente vai aprender a doutrina. Afinal de contas, se nós professamos uma doutrina, nós temos que conhecê-la. Né? Mas tudo que chegar até nós, logicamente, usando o bom senso, a lógica, nós temos. Disse o apóstolo Paulo, leia tudo, retende o bem. Mas se nós não sabemos o que é o bem, não adianta a gente ler tudo, que a gente não vai saber reter o bem. Aí vai confundir tudo. E isso atrapalha o quê? Os nossos amigos espirituais. Fala. Aí entra a vaidade do médium, né? Se o médium recebe uma mensagem do espírito, e a mensagem é curtinha, de 3 ou 4 palavras, e vai dizer, pô, mas o Afrânio deu uma orientação que, puxa vida, foi quase a metade da noite, eu também tenho que aumentar a minha. E aí inventa uma porção de coisa para poder se igualar ao Afrânio. Assim. É bem assim. É bem assim mesmo, claro que é bem assim, a gente sabe disso. Ai, meu Deus do céu. Onde eu olho para mim lá atrás, claro que tudo é aprendizado, né, gente? Mas como a gente é bobo, né? Claro que é, poxa vida. Sem dúvida que é. Quando eu fui para Marco Aurélio uma vez, tem um livro do Chico Xavier chamado Falando da Terra. São vários espíritos, né? E eu abri o livro por um acaso, que se por um acaso que é fogo, né? Estava lá uma página, uma mensagem desse tamanhozinho que o Chico trouxe, da irmã Joana Angélica. Irmã Joana Angélica. Uma Marte. Alguém sabe quem foi a irmã Joana Angélica? Não é Joana de Anjos? Então, a irmã Joana Angélica foi aquela madre baiana que, quando houve aquela confusão lá em Salvador, não sei se foram os portugueses, na independência do Brasil, não me lembro bem. É que os portugueses invadiram o convento e ela falou: vocês só entram aqui por cima do meu cadáver. E os portugueses mataram ela. Só que quando mataram ela, eles caíram em si, né? Se assustaram e saíram correndo, foram embora, porque matar dentro da cabeça dos antigos, matar um sacerdote era terrível, né? Ia cair uma maldições sobre aquelas pessoas. Então ela é a Joana de Ângeles. Ela foi uma grande poetisa lá no México, também chamada Una de la Inês, fez peças teatrais, etc. Tem um monte de trabalho dela lá no México. E estava lá, irmã Joana Angélica, mensagem desse tamanhozinho, pequenininha. E o Chico, né, sempre fiel. Foi o que ela passou, ele escreveu. Chico, boa noite, tá tudo bem aqui. Jesus mandou um abraço. Ele escrevia isso, ele não botava, Jesus em sua mesa, em seu negócio majestoso, nada disso. Ele botava a mensagem fiel que vinha. O Chico Xavier tinha esse lance. Né? E eu conversando lá com o pessoal lá, no estudo, falaram, eu não sei se o Chico tem alguma mensagem pela Joana de Ângeles. Eu falei, pela Joana de Ângeles não tem não, pela irmã Joana Angélica, que é o mesmo espírito. Aí eles foram lá, já é mesmo, tal, né? Muita gente nem sabe disso, né? Acho que o Chico nunca recebeu a Joana. Recebeu já, né? Talvez outras vezes. E o Chico, fiel, que passava para ele. Não podia ter botado umas 3 páginas falando que era dela? Para valorizar o trabalho? Agora vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso é muito sério. Os canais mediúnicos devem estar livres, para não serem comparados com os canos que servem à limpeza de uma cidade, mas sim como condutor de água potável. Eita, ferrei. Eu acho que o Miramês, nesse dia, bateu um papo com o Emmanuel antes de Isso passar. que eu ia dizer agora. Isso que eu ia dizer agora. Ele não está sozinho, ele não está puro, não. Ele não estava puro, não. Ele estava conhecendo. Isso aí. Ele não Ou seja, puro, não devemos ser um cano de esgoto, e sim um cano de água potável, traduzindo isso aqui, né? Exatamente. Bom, Jesus ninguém fala nada, não? Ninguém fala nada? Depois dessa? Depois de uma bronca dessa, ninguém fala nada? Depois de ser chamado de cano de esgoto. Jesus quis dar à samaritana outro tipo de água que ela não conhecia,
A água que a doutrina espírita está vertendo dos mananciais de Jesus para a humanidade. Todo mundo Aproveitemos. conhece todo mundo conhece essa passagem, né? Jesus e a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, tá? Quem não conhecer, capítulo 4 do Evangelho de João, tá? Do versículo 1 até o 20 e pouco. Que quando ela oferece água a Jesus, Jesus fala, eu posso te dar uma água que você jamais voltará a ter sede. É essa água que Jesus oferece a ela, a água que nós estamos, olha só, que nós estamos bebendo através da doutrina. Tá? É essa água do esclarecimento. Nós jamais teremos sede. Se a gente se esclarecer, nós vamos compreender muito bem os nossos problemas, o que passamos, o mundo que está ao nosso redor. É a água que Jesus está nos oferecendo também neste momento. Né? Ela não entendeu. Vamos lá. Aproveitemos, pois, essa misericórdia, porque as oportunidades passam e haveremos de esperar até surgir outra em nossos caminhos, o que pode demorar. Se quando o poço está pronto, a água aparece, vamos preparar esse nosso poço para que a água de luz possa surgir no sentido de saciar nossa sede espiritual. Meu Deus. Eu aposto que muita gente aí pensou na música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Comida é água. Né? Não, comida é pasto, bebida é água. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Que é uma música muito inteligente, aliás, que nós estamos sempre com fome e com sede. E nós não sabemos nos alimentar. E essa questão aí é essa. Para saciar a sede e a fome, nós temos que comer os alimentos certos. E nesse caso, o alimento espiritual. Com uma musiquinha dessa, os caras estavam tão inspirados, talvez, né? Alguém fala alguma coisa aí para ajudar aí? Ninguém quer falar nada? Está todo mundo calado? Consuelo, Cláudia, Lourdes, Verdinha. Não, por mim tá tranquila, Fran. Tá com sede de quê, Consuelo? Sede de quê? Ela, quem foi falar? De me dominar, isso é que eu queria, me dominar. Mas isso todo mundo quer, não é só você, não. Nossa fome, né? A nossa mudança. Alguém mais? Oi? Então, eu realmente não tenho o que dizer, a não ser isso, né? Que a gente está se alimentando com os ensinamentos. Exatamente. Mas a fome continua, né? Mas num dia, dessa parte aqui nós falamos no início, nós vamos estar saciados. Aí vai ter outras fomes. É a famosa porta que a gente abre e tem um monte de porta atrás, né? O negócio é infinito. Sim. Né? O progresso é infinito, graças a Deus. Essa fome que nos... Né? Porque para comer nós não temos que trabalhar no nosso mundo. E nossa parte espiritual, para comer, o que é que tem que fazer também? É esse trabalho nosso aqui. Tá? Nos informar, nos esclarecer. É isso aí. Adquirir conhecimento. Oi? Está picotando. Conhecimento. Isso. Você está sempre preparado para isso. Alguém mais fala alguma coisa? Então, todo mundo já cantou? Você tem fome de quê? Tem sede de quê? Vamos continuar. Vamos lá. Que quem tiver alguns dons aflorados, procure não impor a vontade. O verbo que ele usa aí, impor. Não, eu tenho, hoje eu vou para a mesa, que eu tenho que fazer isso. Vou fazer isso aqui. As coisas têm que acontecer. A minha vontade
Tem que ser o seguinte, olha, a espiritualidade, estou à disposição, disponha. Essa é a minha coisa. Ô, tem uma vaguinha ali na mesa, eu posso sentar? Vai ver que o médium não vem hoje, deixa eu sentar ali. Eu agora já estou na fase de não quero chegar perto da mesa. Quero ficar longe da mesa. Eu nunca fui muito assim, muito assíduo, né? Então, posso falar, não. Bom, então, Vamos lá? quem tiver alguns dons aflorados, procure não impor a vontade. A razão pode ser de ordem humana, é falha. Ela é Sim. cheia de conveniências pessoais. Pois é. Razão ou instintos? Qual o melhor para me guiar? Quem picotou na hora que você falou? Razão ou Instinto. Qual o melhor guia? a razão, pô? Para mim é a razão. Seu Roberto, o instinto não falha. Sim, mas ele pode chegar e você não ter razão para raciocinar aí chegando. É o que normalmente acontece conosco. Nós damos pouco valor ao instinto porque nós não temos a razão do raciocínio. Está Então, a dizendo aqui razão. que a razão é falha. Por isso que ele está falando isso aí, gente. Porque nós já perdemos, nós já não sabemos mais usar o instinto, essa é a verdade. Que a razão nos atrapalha. Hoje nós usamos a razão, tá? Mas o instinto não falha. A razão Não, o falha. instinto não. O instinto não. Né? Mas Não se falha. você receber o instinto e procurar usar a razão, isso é válido, tem cabimento, aí você tem que seguir o instinto. Eu acho que as duas andam em conjunto. Né? Porque você tem que ter um discernimento. Você recebeu o instinto, você recebeu a intuição, você tem que botar em julgamento. É bom ou não é? Porque você pode ter um espírito por trás de você dizendo atravessa a linha do trem que não vem trem nenhum. Você não confiou nele, atravessa o trem. Prefere de olho fechado. Exatamente. E a razão nos diz que a gente tem que olhar para os lados para poder atravessar. É que eu acho assim, que a razão em certas situações ela pode estar muito relacionada com aqueles nossos anseios, com aquelas nossas vontades, aquela coisa do ser humano, da nossa vaidade, e às vezes acaba falhando porque está mal acompanhada a razão, entendeu? Acredito que seja por isso que ele está colocando aqui, que a gente não pode impor a vontade. A razão pode ser de ordem humana, é falha, quer dizer, a razão às vezes ela é falha porque a gente deixa passar, vamos dizer assim, como se a razão fosse uma célula e a gente deixasse infiltrar na célula corpos estranhos, que são os nossos pensamentos, as nossas vontades, aquele mimimi da gente, aqueles mimos que a gente gosta e que acaba atrapalhando o sentido certo da razão, entendeu? Porque ele completa, né? Ela é cheia de conveniências pessoais. Sim. Então, você é intuído, você não procura discernimento dentro de você. Você intuiu, vai. Depois vê o que acontece. Olha só, vamos ler a pergunta 75 do Livro dos Espíritos, para a gente ver. Peraí, deixa eu marcar aqui. 75 do Livro dos Espíritos. Do instinto e da inteligência, que é a razão. A palavra Pergunta 75 do Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, à medida que nós usamos mais a razão, né, intelectual, o instinto diminui? Essa é a pergunta. Resposta. Não. O instinto existe sempre.
mas o homem o despreza. Ó. Instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Então, veja bem, Nunca se transvia. nunca se previne, nunca erra. Agora, a razão, desde que eu mesmo falo aqui, as conveniências pessoais, né? Os nossos dogmas, nossos tabus, nossos preconceitos, nossos atavismos. Tem um monte de coisa que a razão vai, né, se confrontar. O instinto não tem nada disso, que ele não raciocina. Então, vamos ver a letra dessa pergunta, só para fechar. A letra A é o melhor. É. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, o que o Miramês fala aqui está dentro mesmo, né? Infelizmente, a razão é falha porque o ser humano ainda é muito inferiorizado, né? Ainda orgulho, orgulho, egoísmo, vaidade, etc. Infelizmente, aí vai esse confronto, nos dá a escolha, conforme fala a resposta ali do espírito, né? E nessa escolha a gente quebra a cara, né? Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nada. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos embora, Lisa. Deixemos a espontaneidade surgir pelo impulso da consciência em Cristo. E desta maneira, a verdade vai nos tornar livres das ilusões e da farsa. As faculdades espirituais que todos possuem não são máquinas humanas, elas são vidas pela força de Deus, que intercambiam nossos poderes, que espiritualizam nossos sentimentos e nos fazem comungar com Cristo interno, acionando o coração em estímulos santos. Está picotando. Estou entendendo nada que você está falando. O que o Miramês fala aqui é uma coisa muito interessante. Está picotando agora ou não? Não. Acho que esse fio está balançando, deve estar com mau contato lá no telefone. É de ser. Esse telefone tem história para contar, mas vamos lá. Ele está falando que as faculdades espirituais não são máquinas humanas. Que a gente quer uma coisa perfeita que funciona como nós queremos, né? Que, né? Não um carro, liga o carro, vai, bota gasolina e vai embora. Vou lá para Minas. Vou lá na Bahia, em Itamaraju. Só botar gasolina e seguir nas placas, tomar cuidado e vamos embora. Não. Tá? As faculdades espirituais, tá? Ele está falando que elas são vidas pela força de Deus. Elas são uma força, né? Diferente. Né? E tudo está falando isso aqui, né? Nos espiritualizam, né? Nos faz comungar com Cristo interno, ou seja, com o que melhor nós temos. Só sabemos utilizar. É uma dificuldade do médium se compreender, principalmente quando aflora a mediunidade. Fica doidinho, né? Isso é uma coisa. E com o passar do tempo, ele vai se acalmando, vai se melhorando, etc. Mas digamos, essa estudo de si mesmo tem que ser a vida inteira. E não funciona como a gente quer. Não é bem assim. Está dando para mim entender o que eu estou falando, gente? Está dando, Elisa? Tá. É? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Agora, o último parágrafo é o melhor, tá? Muito legal. Bom Quem anota... É bom que compreendamos as necessidades de andarmos com Jesus com o nosso convidado especial, porque com ele não erramos os caminhos para a libertação. Procuremos desenvolver a nossa segunda vista,
Isso é muito nobre. No entanto, é de caráter divino saber o que faremos com ela ampliada. Oremos e vigiemos em todas as nossas observações e trabalhos, para não cairmos em novas tentações, no desperdício das forças que Deus nos facultou para o nosso bem e nossa felicidade. Acabou a página, né? Agora voltamos para a pergunta. O livro tem que dispensar agora, viu, gente? Agora, Livro dos Espíritos. Pergunta 449. À segunda vista, aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Aquele vontade de impor que ele fala na página, né? Vamos lembrar disso. Que a vontade deve existir, para se colocar à disposição dos espíritos, a não querer impor nada. Tá? Nós não, conforme ele fala, nós não somos, a mediunidade não é uma máquina. Nós não somos máquinas. É o comportamento. Se a gente for falar nisso em termos políticos, por exemplo, a pessoa pensa que ser presidente, prefeito, é administrar uma grande empresa. Não, não é. Não tem nada a ver com uma empresa. Mas nós confundimos isso. O país, poxa, é uma sociedade. São seres humanos, diversos pensamentos, diversas ideias, diversos sentimentos, diversas culturas, diversas tradições. A pessoa que vai governar isso tem que estar preparada para isso. Mas a preocupação é o quê? Economia, tal, né? Nunca vai se chegar a um consenso dessa forma. Tá? A mesma coisa é a mediunidade. Hoje vai funcionar tudo perfeito, eu vou receber mensagem, eu vou fazer isso. Não é assim. Quem tem a mediunidade sabe do que a gente está falando. Quem tem a mediunidade aflorada, sabe do que nós estamos falando. Não funciona bonitinho, não é uma máquina. Tá? Ninguém conversa. Acho que está todo mundo com a mediunidade bem aflorada, viu? Estou até admirado. Pode ler a resposta? Pode. Então vamos lá. A pergunta é: à segunda vista, aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas, a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Essa resposta tem muito a ver, quem tiver o livro mensageiro, esses primeiros capítulos dos Mensageiros, do André Luiz Xavier, fala sobre médicos saludos. E esse item que nós temos no capítulo 8, ele é um médico. Ele se estudou, colocou muita vontade, tá? Os que falam que esse negócio da Buena Dicha, são as pessoas que antigamente liam mãos, esse tipo de cartomantes hoje, né? Ele caiu para isso. Realmente, a vontade nesse ponto aí, o cara vai realmente se ter mais, digamos assim, trabalho maior. Não, para o desenvolvimento maior. Só que há um problema também nisso. O que aconteceu com esse rapaz, o Arcelino. Os bons espíritos, né, às vezes abandonam essa pessoa. Às vezes não está usando essa vontade para o caminho certo. O caso dele foi cobrar mesmo. Né? Dinheirinho, PT. Tá? Então, quem puder ler depois o capítulo 8, era bom ter o livro todo dos mensageiros, mas pelo menos o capítulo 8 é bom, tem muito a ver com essa pergunta e com essa resposta. Legal? Bom, são 8h31. Acabou, né, gente? Olha, Alguém quer comentar alguma coisa, gente, por favor? Perguntar, acrescentar.
comentar? Eu quero só acrescentar, já que o Isso. Afrânio está falando, já que o primo falou aí sobre leitura, quem quiser uma explicação mais profunda e mais clara, é só ir lá na Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, que explica justamente sobre dupla vista, sonambulismo, sonhos, a partir do item 22. Explica direitinho os itens a seguir também, com mais clareza, para a gente poder entender todo esse assunto. Só isso, é só para Exato. acrescentar. Isso aí. Bom, alguém mais falou alguma coisa? E no livro dos médios tem um capítulo todinho 17, da formação dos médios. É o que eu estava comentando com eles. Tinha tanta coisa para ler lá, eu só li um itemzinho para não atrapalhar até, né? Porque é muita coisa. Capítulo 17 da formação dos médios também tem muito detalhezinho aí que dava para aproveitar. Mas fica para uma próxima vez. Pelo que eu estou vendo, vou marcar. Detalhezinho economia sua, porque tem muito detalhe importante para a gente. O que eu ia falar, acho que a gente vai ter que acabar estudando o livro dos médios. Né? Coisinha boa, algumas coisinhas boas é economia da sua parte. É isso aí. Né? Mas, bom, eu vou parar a gravação, tá?